Shalom, amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Nós somos a geração que canta por causa da tua misericórdia. Nós somos sacrifício entregue a Deus, por isso nós somos queimados, nos entregamos para deixar que o Espírito Santo nos queime, amém? Isso foi o que nós acabamos de louvar o Senhor. Queria convidar os amados rapidamente a ler a palavra. Salmo 116, a partir do versículo 1. Salmo 116, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Deus é piedoso e justo, o nosso Deus é misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, eu estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? Esse salmo, se nós formos parar para estudar um pouco, na verdade, alguns estudiosos, teólogos dizem que ele é anônimo, mas muitos dos salmos foram escritos por Davi. Imagino eu que esse salmo tenha sido escrito por Davi, apesar de não termos essa certeza. E nós vemos aqui um rei começando a declarar: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E verdadeiramente essa tem sido uma afirmação nas nossas vidas. Se nos perguntarem aqui agora, quem ama a Deus? Nós dizemos: amamos a Deus. E Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Nós já vimos aqui várias vezes o versículo, a palavra de Deus diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. E nós, o que nós temos feito para provar o nosso amor por Deus? O que eu posso fazer? E eu li no início porque a gente vê que o salmista aqui, ele começa falando que ama a Deus, e ao mesmo tempo ele diz: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, enquanto eu viver, eu vou invocar o nome dEle. Aí em seguida ele diz: mas cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. E aí ele conclui: Deus é piedoso e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, amados. Por isso que nós cantamos, mas antes de nós iniciarmos a palavra, que nós cantamos e pulamos por causa da sua misericórdia. Nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Não é por merecimento. Não é porque nós fazemos ou fizemos alguma coisa boa, mas é porque Ele teve e tem misericórdia de nós. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. E o salmista começa dizendo: eu sei que eu estou passando por aperto, por tristeza. Eu imagino que o tamanho do aperto, porque até uma expressão que a gente não costuma ouvir muito: cordéis de morte me cercaram. Imagina aí você se sentir amarrado pela morte. Você se sentir: encontrei aperto e tristeza. E aqui nós estamos falando de um homem de Deus, de alguém que foi usado por Deus para escrever a sua palavra. E ele faz essa expressão: a angústia está se apoderando de mim, o aperto está se apoderando de mim. Só que ele se lembra de algo. Ele diz assim no versículo 8: porque o Senhor livrou minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Deus é o Deus que nos livra os nossos olhos, tira as lágrimas. Ele não impede que as lágrimas venham, mas Ele nos ajuda a suportar a dor que causou as lágrimas. Ele tira os nossos pés da queda. Ele nos ajuda a ter força para não cair. E aqui eu gosto dessa passagem justamente porque
o salmista que está escrevendo esse salmo, ele diz assim: o que eu vou dar ao Senhor por todos esses benefícios que Ele tem feito para mim? O que eu posso dar para Deus? É uma pergunta que ele faz, né? Talvez você esteja fazendo essa pergunta essa noite. Mas o que eu posso dar para Deus por Ele ser tão misericordioso? O que eu posso dar para Deus porque Ele não me deixa ser tomado pelas lágrimas, porque Ele livra o meu pé da queda, porque Ele livra o meu coração das angústias, porque Ele não me deixa ser consumido pelos meus próprios erros, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, mas ao mesmo tempo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, apesar de sermos pecadores, e o salário do pecado é a morte, nós não recebemos o salário do nosso pecado, porque pela misericórdia Ele nos deu Jesus. E Jesus se apresentou como pagamento pela morte que nós merecíamos, e levou sobre si a morte. Só que Ele é tão poderoso, e a promessa que estava sobre as nossas vidas através dele é tão grande, que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é pela ressurreição de Cristo que nós estamos aqui hoje. Porque Ele pagou um preço por nós, que nós estamos aqui hoje. E aí o salmista responde assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Jesus Cristo, quando estava prestes a se entregar por nós, ele como homem, que Jesus Cristo era Deus e homem, tem essa ambiguidade assim na história de Jesus, que nós não conseguimos compreender com a nossa mente humana, só mesmo assim, pela misericórdia de Deus, um dia, em glória, nós vamos conseguir enxergar e talvez ter uma noção, porque é algo tremendo. O Deus se fez carne e veio para o nosso meio e habitou no nosso meio para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele fez tudo isso por alguém que não merecia. Ele fez tudo isso por pessoas que gritaram: crucificam, crucificam. Ele fez tudo isso por pessoas que, através das suas atitudes, negavam esse sacrifício. Só que nessa misericórdia, Jesus ali, eu imagino que muito angustiado, a palavra diz que ele sobe para o Getsêmani e começa a orar. E naquele momento de muita angústia, ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. E o cálice que ele sabia que viria era um cálice de sofrimento. O cálice que ele sabia que viria era um cálice de chicote, de espinho, de coroa de espinhos, de xingamento, de humilhação. Todos nós aqui já assistimos cenas da Paixão de Cristo, e essas cenas só nos fazem imaginar, porque viver isso verdadeiramente deve ter sido muito difícil, porque ele era homem, ele sentia dores. Então Jesus, naquele momento de angústia, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando a palavra de Deus nos diz assim: tomarei o cálice da salvação, é porque Cristo se submeteu a esse cálice por nós. E por amor à palavra, por obediência ao Senhor, ele diz assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor se concretizou em que Cristo morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui fazendo a mesma pergunta: o que é que nós podemos fazer, Senhor, por tanta coisa boa que o Senhor faz por nós? Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, nós não merecíamos que Ele se desse por nós, que Ele sofresse por nós, que Ele se entregasse como se entregou por nós, mas Ele fez tudo isso por amor. A palavra diz que é porque Deus amou o mundo. É uma palavra muito forte. E quando Ele diz assim, porque Deus amou o mundo, você pode colocar seu nome. Não sei como você chegou aqui essa noite, talvez você tenha entrado aqui hoje, talvez você duvide que alguém te ama. Isso acontece muito nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos revoltamos, e a nossa natureza humana ela é falha mesmo. Ninguém me ama, né? Às vezes a gente costuma, mas eu queria te dizer que o Senhor te ama. Porque Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho. Deus te ama tanto que você está aqui essa noite ouvindo essa palavra. Deus te ama tanto que você está aqui hoje ouvindo que Ele pode livrar o seu pé da queda. Ele pode livrar os seus olhos da lágrima. Ele pode segurar nas tuas mãos e te ajudar a caminhar. Ele te ama, o Senhor te ama. E eu quero te desafiar nessa noite a dizer, como o salmista diz em Salmo 116, 1, eu amo ao Senhor,
O Senhor te ama, isso não tem dúvida. Mas nessa noite eu queria te desafiar a declarar esse amor a Deus. Mas algo que Deus falou muito nessa palavra no meu coração, o rei era riquíssimo, né? Davi era rei. Então ele podia levar tudo, né? Todas as riquezas. E antes de mais nada nós podemos entregar o nosso coração. Então, aqueles que se sintam à vontade para ofertar aqui no Gasofilaço, podem ficar à vontade nesse momento. Mas nós vamos orar antes disso. Mas antes disso eu também queria te convidar a entregar o seu coração a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e contrito. Então, se você chegou com seu coração angustiado, temeroso, amedrontado, como o salmista fala aqui, né? Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu não sei que tipo de angústia pode ter se aproximado do seu coração, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma angústia é maior do que aquele que morreu por você. Nenhuma angústia, a palavra de Deus diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda obra do diabo. E nessa noite o Senhor se manifesta nesse lugar. Queria te convidar a fechar os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos consagrar esse momento de entrega a Ti, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, recebe cada coração, Senhor, que se entrega a Ti essa noite como oferta. Cada declaração de amor, Pai, nós queremos dizer como o salmista disse, amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo porque mesmo sendo pequeno, o Senhor me escolheu. Eu te amo, Senhor, porque mesmo sendo falho, o Senhor me escolheu. Eu te amo, Senhor, porque mesmo estando desesperado, o Senhor é a minha paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar a Ti os nossos corações. Senhor, nós te pedimos, abençoa cada um que está nesse lugar. Traz a Tua misericórdia e continua a revelá-la sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.